Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. Está começando mais um Nosso Agente para você aqui na Fonte TV. E hoje, muito bacana o programa, tem muita informação para você e a palavra de Deus também de uma forma muito bacana. E olha, hoje nós vamos falar sobre o sentimento, olha, preste atenção, de frustração. Algo inerente à vida de qualquer pessoa, do ser humano, numa forma geral. Mas nem todas as pessoas têm habilidade suficiente para lidar com esses momentos, não é verdade? Especialistas dão dicas e defendem que a fé em Deus pode ser o alicerce para fazer desse limão uma limonada bem docinha, né? Ou aquelas limonadas que tem agora que põe até leite condensado, o negócio é complicado até para engordar. Põe na tela. O que você faria para superar uma frustração? Ia passear, ia viajar, ia fazer alguma loucura para sair do estresse, né? Acho que é melhor. Melhor. E buscar Deus, principalmente. Dependendo, eu procuraria uma igreja. Nada melhor do que um dia após o outro. Continuar com a cabeça erguida e bola para frente. A vida segue, um dia se ganha, o outro pode se perder também. E assim faz parte da vida. Mas o que é uma frustração e por que nós nos frustramos com o trabalho ou com a vida conjugal, por exemplo? O reverendo da Igreja do Evangelho Quadrangular, João Antônio de Araújo, recorre à Bíblia para sustentar que a frustração é sim um estado de ânimo importante, pois permite que possamos aprender a perseverar no que realmente temos como prioridade. Se a gente não aprender a administrar as frustrações da vida e tirar de letra e passar para frente, a gente vai viver sempre preso ao passado, tentando consertar algo que é impossível ao ser humano de consertar, que nós não temos poder de voltar no passado. O passado precisa ser entregue para Deus, que tem o poder de apagar lá e prosseguir para frente. Já esta psicóloga, especialista em neurociência, explica que a frustração poderia ser entendida como uma dificuldade que temos em aceitar nossas ações que tenham resultados diferentes daqueles que idealizamos. Segundo ela, esta é uma característica mais comum em pessoas que ao longo da vida foram ou ainda são desestimuladas ou desencorajadas com seus sonhos. Se eu tenho diferentes pensamentos que me levam para baixo, que fazem com que eu comece a encontrar o eu não posso, eu não consigo, eu não vou vencer de novo, isso vai voltar a acontecer, então são pensamentos que me tolhem e eu preciso renascê-los com pensamentos de poder. Assim que completou 18 anos, a estudante Jéssica Priscila priorizou a Carteira Nacional de Habilitação. Daí deu entrada no processo. E tudo bem até o momento da prova de volante, pois a cada novo teste, ouvir o examinador dizer que estava aprovada parecia mais difícil. Mas nada de se deixar abater pela frustração. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Quando foi na quinta prova, eu comecei a compreender o propósito de Deus para minha vida. E vi que tudo tem um tempo certo. E então eu sempre busquei muito, só que da quinta eu comecei a orar mais, a buscar mais. Então quando eu tive a reprovação na quinta, eu já não saí de lá mais triste, eu já saí tentando compreender. Hoje, comentarista esportivo, Antônio ainda não conseguiu se livrar da frustração por ter abandonado o sonho de ser piloto de avião, de Boeing. Ele chegou a fazer curso de voo e por alguns anos pôde voar com aeronaves de pequeno e médio porte. Mas de 1989 para cá, avião mesmo, só como passageiro. Infelizmente, a vida da gente nada é como a gente quer, né? Tive alguns problemas particulares e dei uma parada na aviação e fui para outro segmento totalmente diferenciado. E isso até hoje me frustra, né? Apesar de toda a dificuldade, a CNH nas mãos dá prazer e confiança à jovem Jéssica, que agora acredita estar mais preparada para superar os obstáculos que possam aparecer em seu caminho. Eu tenho 19 anos agora. Com 19 anos, o aprendizado que eu tirei desse processo da carteira de habilitação foi que tudo na vida que a gente vai fazer
tem uma dificuldade, tem uma luta, só que se a gente tiver garra, a gente tiver persistência, a gente vai conseguir alcançar. A nossa bênção tá aí. Como a vida de Antônio tomou outro rumo, resta a ele as boas recordações do tempo que já se foi, mas que, se pudessem ser vividas novamente, assim seria, mas de outra maneira. Tudo aquilo que você almeja na sua vida, briga por ele, vai firme, faça com que você consiga, porque só assim você vai para frente. Então eu tenho essa frustração que eu deveria ter continuado, né? Deveria ter brigado, passado por altos e baixos, mas hoje está na aviação brasileira. O segredo é ânimo, é gostar de viver. Por falar nisso, eu vou estar falando sobre como se lidar com a frustração e o que a semente da frustração leva na gente a destruir, às vezes leva até a destruir sentimentos, destruir a nossa vida. Eu vou falar sobre isso no próximo bloco, na mensagem especial de hoje. Em 1 minuto eu volto. Muito bem, na reflexão de hoje, falando sobre semente de frustração. Deixa ela te tomar não, porque ela te destrói. Olha a tela. Uma coisa eu sei sobre a frustração, sobre as frustrações. A frustração e é uma definição minha que eu tenho total certeza no que eu estou falando, semente do diabo. Porque ele é o frustrado da história. Ele é o frustrado da vida. Ele que teve os seus planos totalmente frustrados. Então ele sabe implantar o semente da frustração. E se eu deixo essa semente brotar no meu coração, aí que mora o problema. Fala comigo, vai. Frustração faz parte da vida do ser humano. Deu para entender? Se eu deixo a semente da frustração germinar no meu coração, aí o problema começa. Agora eu preciso saber conviver com elas, vencê-las e ter uma vida que eu passe por cima da frustração. Porque é o que Deus quer para a gente. É uma definição de Deus. Deus quer que eu atropele a frustração da minha vida e vou além, e vou para frente. Eu gosto tanto do texto de Filipenses 4,13, porque o apóstolo Paulo, uma revelação divina, afirma claramente que eu e você podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso quer dizer que não tem nada que nos impede, que nos barra, que nos detém. Basta sermos cheios dessa força. Em outras palavras, eu e você temos o poder, dentro da força de Deus, de atropelar tudo que nos impede, inclusive as frustrações. Eu posso ouvir um amém forte? Vamos conversar sobre como enfrentar as frustrações, do verso 1 ao verso 5. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. O Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Verso 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Pelo amor de Deus, coloca isso no teu coração. E é evidente que não ficará o que, gente? Impune. Bom, quando é que eu dou vazão à frustração e ela começa a me dominar? A primeira coisa, quando eu leio esse texto, a frustração começa a me dominar e eu não dou conta de encará-la, eu não dou conta de vivê-la, eu não dou conta de vencê-la, quando eu faço planos, preste atenção, que não batem, que não são os mesmos planos que Deus. Quando os meus planos não estão em sintonia com os planos de Deus, quando eu projeto algo para a minha vida que não está em sintonia com o projeto de Deus, tenha certeza absoluta
vai te frustrar. Tenha certeza absoluta. Você pode fazer todo tipo de planejamento para a tua vida, você pode fazer todo tipo de plano para a tua vida, não é errado, isso é certo. Até a Bíblia nos ensina, antes de partir para uma guerra, nós devemos fazer o planejamento da guerra. Antes de tomarmos qualquer decisão, nós devemos fazer o planejamento dessa decisão. Isso faz parte da inteligência espiritual, da inteligência emocional de cada um, ter foco, ter planejamento e etc. tal. Mas não adianta nada eu fazer um planejamento para a minha vida que não está em sintonia do planejamento de Deus para mim. É o que o salmista fala. Ele diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que edifica. Se o Senhor não vigiar a propriedade, em vão trabalha a sentinela. Será inútil acordar de madrugada, trabalhar pelo pão de cada dia. Inútil. Quando eu planejo algo que não está em sintonia com o planejamento de Deus, esse planejamento é inútil. Aí que vem o mistério, né? Aí que vem o segredo. Como eu descubro o planejamento de Deus para a minha vida? Como eu descubro o plano de Deus para mim? No decorrer aqui da nossa explanação sobre esse texto, a gente vai entender algumas coisas. Mas eu vou te dar uma dica, posso? Amém ou não? A palavra de Deus diz, presta atenção, porque talvez o maior segredo da vitória da vida da pessoa, de alguém, é saber o que Deus tem para ele. Porque aí é fácil, você vai no caminho. Uma dica: a Bíblia diz: seja a paz do Espírito árbitro em seu coração. Ponto. Algo que vem do Espírito Santo de Deus é algo que traz paz. É algo que traz paz. Algo que traz perturbação. Algo que traz confusão. E confusão é a armadilha de Satanás. Não tem uma certa chance de não ser plano de Deus para a tua vida. Agora, quando você sente paz, que esse é o caminho, que essa é a decisão, quando você tem essa convicção de fé, mesmo que as coisas pareçam contrárias, mas você tem paz, tem uma certa tendência de ser plano de Deus para a tua vida. Amém? Mas tem outra coisa que eu tenho que entender. Salomão fala assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Segunda coisa que traz frustração para a nossa vida, e a gente tem que saber andar nisso aí, consertar isso aí para a gente não ter problema, é quando as nossas intenções não são puras. Deus pesa o espírito, Deus pesa o interior, Deus vê o coração. Você não pode falar assim: eu tenho boas intenções nas minhas atitudes, sendo que as suas intenções interiores não são boas. Quando a minha intenção não é boa, o caminho da frustração está aberto. Tito 1, capítulo 15 diz: tudo é puro para os puros. A atitude de quem tem pureza em Deus é uma atitude pura, porque ela expressa aquilo que está dentro do coração dela. Quer uma dica? Posso dar uma dica para você? Onde é que eu sei que as minhas intenções são puras, ou a intenção de uma pessoa é pura? Vou te falar agora. A Bíblia fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Presta atenção nas conversas de alguém. Presta atenção nas conversas que trazem para você. Presta atenção naquilo que as pessoas estão dizendo para você. E vai muito além de falar palavrão. Quando a gente usa esse texto, o povo fala: é porque é palavrão. Vai muito além disso. O apóstolo Paulo diz que as más conversações, lá em 1 Coríntios, corrompem o quê? Os bons costumes. Intenção pura é expressa através da fala. Posso ouvir um amém?
Terceiro, ele diz algo que parece tão forte, tão vivo, tão claro e tão óbvio, mas a gente não consegue muitas vezes colocar em prática. Confia no Senhor. Quando eu não confio em Deus de verdade, há uma certa tendência da frustração acontecer. E quando a gente vê a confiança em Deus na Bíblia, é tão claro. Salmos capítulo 27 diz que eu tenho que entregar todo o meu caminho ao Senhor, confiar nele e no mais tudo ele fará. Eu tenho que ter uma confiança dele 100%. Eu não posso dividir a minha confiança com nada. Com Deus não tem negócio. É 100% e pronto, acabou. Eu confio no meu bolso, eu confio em meus relacionamentos, eu confio nas minhas amizades, eu confio em meus estudos, eu confio no meu trabalho, eu confio nele. A minha vida é dele, o meu caminho é dele, ele comanda a minha vida. Jesus, quando estava faltando aí 12, 15 horas para ele morrer na cruz, foi para o Getsêmani com seus discípulos. Chegou lá os 12, tudo conversando, todo mundo tinha acabado de jantar. Os 12 não, tinha 11, né? Um estava trazendo os soldados. Ele manda todo mundo ficar lá, pega os 3 mais próximos, os 2 filhos de Zebedeu, João, Tiago e Pedro, leva para um canto, e só para esses 3, olha só como é que a Bíblia é tão rica em detalhes. Só para os 3 mais próximos ele conta: a minha alma está aflita, orem comigo. E aqueles 3, eu imagino que na frente de Jesus colocaram de joelho e começaram: Deus, nós oramos pelo Senhor Jesus. E Jesus vai um pouquinho mais para frente. Ele não queria que ninguém ouvisse, ele não queria que ninguém visse ele dizer assim: Deus, se possível, afasta-te de mim esse cálice. Se possível, afasta-te de mim o que eu vou sofrer, que eu vou apanhar, o que eu vou morrer numa cruz. Jesus estava com medo, porque Jesus sabia que não era só aquela tragédia da cruz que ia acontecer com ele. Jesus sabia que todos os pecados do mundo, inclusive o meu, inclusive o seu, pesaria nas costas dele naquele momento. Todos. E ele que não tinha pecado. E Jesus de joelho fala: Senhor, afasta-te de mim esse cálice, eu estou sofrendo, mas, aí vem o mais: seja feita a sua vontade. Ou seja, Jesus, que é o seu Senhor ou não, irmãos? Jesus fez uma oração assim: Deus, eu vou sofrer pra caramba, paizão, se o Senhor quiser, o Senhor pode me tirar dessa, me tira. Mas se o Senhor não quiser, que eu leve cacetada até não queira mais, que eu leve chibatada até não queira mais, que eu leve o pecado do mundo até não queira mais, porque seja feita a tua santa vontade. Isso é confiar em Deus. É Sadraque, Mesaque e Abednego diante do rei, dizendo assim: ó rei, saiba tu, se o meu Deus me livrar, glória a Deus, se não, vou para a fornalha, vou virar churrasquinho, mas não vou dobrar meu joelho diante de ti. Isso é confiar. Quando a gente não confia em Deus, a gente se frustra. Fala: quando eu não confio em Deus. Mais alto: quando eu não confio em Deus, eu me frustro. Quinto, no verso 5 ele diz assim: abominável ao Senhor todo arrogante de coração, e evidente que não ficará impune. Olha o verso 18 aí, vira a página aí, quem está igual a minha. A soberba, lê comigo, vai. A soberba, fala alto. A soberba, você dá conta de falar mais alto. A soberba procede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Soberba e altivez do espírito, arrogância. Arrogância, soberba, altivez, que tem mais ou menos o mesmo significado, leva a pessoa a se frustrar. O orgulho de não querer ouvir alguém dizer você está errado, de não aceitar alguém dizer ou apontar o dedo para você e dizer você precisa mudar.
Você está errado, você precisa consertar. Eu não aceito ninguém falar isso para mim, eu não aceito ninguém intrometer na minha vida, eu não aceito ninguém intrometer no meu casamento, eu não aceito ninguém intrometer no meu namoro, eu não aceito ninguém intrometer no meu trabalho, eu não aceito. Meu filho, tu vai ser um frustrado nessa vida que você nem imagina, porque ninguém nasce sabendo. Sabia? Ninguém nasce sabendo, e ninguém nasce sabendo nada. Então sempre vai ter alguém para te ensinar algo. É lógico que se você for inteligente, você vai procurar a pessoa certa para te ensinar. Se não, saiba que se você for uma pessoa presa no orgulho, preso na arrogância, preso na altivez do espírito, você vai, cair. Por último, mais importante, não está aqui na lista, mas eu queria compartilhar porque Deus falou comigo isso. 1 Samuel capítulo 15. Saul tinha tudo para ser o cara, sabia? O fracasso não acontece por acaso. Saul é o exemplo disso. E um belo dia Deus vem na unção de Samuel, o mentor de Saul, a cobertura de Saul, o pastor de Saul, o profeta de Israel, o sacerdote de Israel, o antecessor de Saul no governo. Samuel fala para Saul: você vai lá nos amalequitas e vai destruir todo mundo. Deus está mandando você destruir tudo. Não vou entrar nem no mérito dessa destruição, mas houve essa ordem. E Saul vai lá, destrói quase tudo. Ele separa o melhor do rebanho, deixa. Separa o melhor dos escravos e deixa. E mantém o rei vivo. Sabe por que Saul fez isso? Porque naquela época, para você festejar uma vitória, quando o rei vencia, isso era costume das outras nações, não de Israel. Deus não queria isso para Israel, mas as outras nações faziam isso. Historicamente, quando venciam uma guerra, eles traziam um rei, e esse rei que vencido era todo humilhado, geralmente com os olhos furados, ensanguentado, era arrastado para que o povo visse que o rei tinha vencido, o rei deles, no caso Saul. E aí Samuel vai fazer uma visita para ele. Olha só, verso 19, eu vou terminar. Samuel 15, verso 19. Por que, pois, não atendestes a voz do Senhor, está dizendo Samuel para Saul, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Saul, que sempre tinha uma desculpinha, parecia brasileiro, tentando dar um jeitinho, então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas, e os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gigal. Olha o jeitinho brasileiro aí. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quando em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Por quê? A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Aí o que eu quero falar está aí. E a obstinação como idolatria e cultos a ídolos do ar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Quando a gente pega esse texto da história de Saul, assertivamente a gente sempre lembra da rebelião, da rebeldia, e combate essa rebeldia. É ou não é? Provavelmente você já ouviu seu pastor falar disso. Mas havia um outro pecado aí na vida de Saul que a gente vê: a obstinação. Comparado com rebeldia, comparado à feitiçaria, obstinação, ficar cego, desejar algo e cegamente correr atrás, sem medir consequências, sem medir ou querer saber a vontade de Deus. Um coração obstinado é um coração tendencioso à frustração. Um coração obstinado é um coração tendencioso ao fracasso.
Um coração obstinado será um fracassado na vida. Um coração obstinado será uma pessoa que não conseguirá viver com frustração. Sabe por quê? Porque ele está metendo a cara na parede, tudo está dando errado e ele continua dizendo, eu quero, eu vou. E as pessoas ficam doidas atrás dele, dizendo, pelo amor de Deus. E eu te pergunto, vale a pena? Isaías 1, verso 19, diz, se quiseres e me ouvir e dar ouvido ao que eu estou falando, comereis o melhor dessa terra. Tem querer e tem ouvir. Se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Sabe o que Deus tem para você? Sabe o que Deus tem para você? Simplesmente o melhor. É só tomar atitudes certas, é só ter ânimo que a frustração vai embora. Falar em ânimo e alegria, vou terminar com essa dupla de amigos meus aí, cantando bem pra cima. Chuva de Poder, André e Felipe. Prazer estar com você, Deus te abençoe. Bom final de semana, hein? Tchau, tchau e juízo. Mais uma vez a solidão bateu a porta, me encontrou sem lágrimas pra derramar. O sol se pôs, a escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar. Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque o tempo passa e não vai esperar. Vai com o vento agora essa minha frustração, da minha vitória eu não abro mão. Com dificuldades eu cheguei aqui, no meio do caminho não vou desistir. E podem vir as ondas que por cima vão passar, com Jesus no barco vou atravessar. Não estou sozinho aqui nesse deserto, sei que a vitória Ele vai mandar. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Chove, chove, chuva, chuva de poder. Mais uma vez a solidão bateu a porta, me encontrou sem lágrimas pra derramar. O sol se pôs, a escuridão chegou agora. Será que o meu barco vai naufragar? O desespero bate forte no meu peito e faz meu corpo inteiro se arrepiar. Eu tenho que tomar uma atitude agora, porque o tempo passa e não vai esperar. Vai com o vento agora essa minha frustração, da minha vitória eu não abro mão. Com dificuldades eu cheguei aqui, no meio do caminho não vou desistir. E podem vir as ondas que por cima vão passar, com Jesus no barco vou